Hoje contaremos com a participação da doutora Giedre Oliveira, sócia do Souza Sescon Advogados, especialista em direito societário, fusões e aquisições e private equity. E também do Marcos Tadeu Machado Júnior, sócio da A1 Investimentos, que recentemente fez a primeira assembleia online para cotistas de fundos. Ao término do bate-papo, teremos uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas, bem como o material de apoio deste seminário, podem ser acessadas na própria plataforma por onde vocês acompanham o evento. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Tem uma pergunta para a doutora Giedre. A Instrução 481, de dezembro de 2009, trouxe uma série de mudanças. Como é que a senhora avalia a questão da uniformização das informações aos investidores nas assembleias e também a questão do estabelecimento de prazos? Isso foi positivo para o mercado? Bom, é claro que depois da entrada em vigor da 481, foi patente a melhora na forma e no formato das informações que são divulgadas hoje pelas companhias abertas. A gente percebeu uma maior uniformização das informações, maior detalhamento das informações que são prestadas para os investidores, com um foco maior na qualidade da informação e nos interesses dos investidores e uma tentativa de explicar melhor para o mercado e para os acionistas o que a companhia faz, quais são as decisões da administração e por que a administração tomou certas decisões. Então, quando a gente olha a 481, ela, além da uniformização das informações, a gente vê também para as AGOs, eles aumentaram o prazo que a companhia tem que disponibilizar as informações, que pela lei são 15 dias, pela 481 passou a ser 30 dias. Ela incluiu nas informações que são divulgadas na época das assembleias ordinárias a obrigação da administração da companhia efetivamente se manifestar sobre o conteúdo das demonstrações e sobre a operação da companhia durante o ano que vai ser avaliado na AGO. Então, a companhia teve que efetivamente apresentar, fazer um relatório e se manifestar sobre o andamento dos negócios da companhia. Então, isso também foi muito positivo. E uma outra coisa é que ela regulamentou os pedidos de procuração, tentando incentivar cada vez mais a participação dos acionistas minoritários nas assembleias. Então, eu acho que desde 2010, né, porque, na verdade, a 481 ela foi editada no final de 2009, ela passou a valer só em 2010, a gente percebe uma grande mudança na qualidade das informações e na participação dos investidores nas assembleias das companhias abertas. Bacana. Acho que esse cenário realmente evoluiu bastante, especialmente em companhias que não tinham uma liquidez tão grande. Acho que nessas foi onde fez a maior diferença. As principais companhias de mercado já estavam mais adaptadas à própria 481, outras companhias com liquidez menor, talvez não tivessem uma preocupação tão grande com a norma, isso até dificultasse o acesso dos minoritários, principalmente aqueles que por estatuto têm dever de participar em assembleias. Acho que esse é um cenário... porque com a onda dos IPOs em 2007, né, a gente teve várias companhias abertas, 2007, 2008, entrando no mercado e muitas delas partiram de uma estrutura, às vezes até de uma limitada, e viraram, de repente, uma companhia aberta. Então, eu acho que a 481 veio também ajudá-las a se adaptar ao mercado. Então, isso foi muito positivo. Aproveitando que você falou nessa questão dos IPOs de 2007, de lá para cá a gente viu um crescimento relevante dos investidores estrangeiros no Brasil. Então, grande parte da colocação dessas ofertas foi para investidores estrangeiros. E os investidores estrangeiros, eles são sujeitos a uma burocracia no Brasil, que é a questão de consularização, notarização de documentos. E acho que essa é uma questão que às vezes eu me pergunto, será que o prazo
das assembleias, para convocação de assembleias no Brasil, em função dessa burocracia inerente à nossa legislação, deveria ser um prazo mais dilatado para que um minoritário estrangeiro pudesse se preparar com maior antecedência? Como é que se olha esse ponto? Essa é uma questão meio controversa. A gente tem, de um lado, as companhias abertas, que têm que cumprir uma série de requisitos durante os 4 primeiros meses do ano. Então, preparar balanço, fazer reunião de conselho, preparar e realizar e aprovar as demonstrações e pareceres de conselho fiscal, conselho de administração, as auditorias, que hoje cada vez o número de auditorias disponíveis aí para as companhias está cada vez menor, então o volume de trabalho e o prazo que elas precisam para concluir as auditorias anuais das companhias tem sido cada vez mais apertado, e o que faz com que, a gente olhando a 481, na prática, a companhia teria, vamos dizer, 2 meses e meio para ter as demonstrações auditadas e prontas, para que ela possa preparar as reuniões do conselho, a reunião do conselho fiscal, os demais documentos que têm que ser divulgados até dia 31 de março. E a lei das SA exige que você realize a Assembleia Geral Ordinária até o final de abril. Então, eu acho que de um lado você tem esse limitador imposto pela legislação, pela lei mesmo das SA, que a CVM não tem muita margem de manobra aí. Por outro lado, com a evolução do mercado de capitais no Brasil, o aumento do número de investidores estrangeiros, a burocracia brasileira para você participar de uma assembleia, que é ter uma procuração específica para o assunto que vai ser tratado, com a análise e a decisão se eu vou votar a favor, contra ou vou me abster, ter que notarizar, consularizar, dependendo do país onde o acionista está, pode demorar 20 dias para consularizar uma procuração. Eu entendo todas as críticas que os investidores têm feito a esse prazo de 30 dias, com relação às assembleias ordinárias e de 15 dias com relação às outras assembleias. Então, agora, para as assembleias ordinárias, eu acho que hoje, com o prazo que as companhias têm até o final de abril para realizar a AGO, eu acho muito difícil para elas terem imposição legal de apresentar a documentação em período anterior. Então, algumas companhias que já têm mais prática no mercado e já estão mais acostumadas com prazos em outras jurisdições, elas até conseguem divulgar um pouco antes. Então, se você pegar o Banco do Brasil, a Uzi Minas e algumas outras companhias, nos últimos anos, elas tentaram fazer a divulgação das informações delas com um prazo maior. Algumas delas até chegaram a fazer com 60 dias, mas essa não é a realidade. Realmente existe essa dificuldade. Uhum. Então, acho que essa questão do prazo ela é muito mais sensível numa Assembleia Geral Extraordinária do que na própria ordinária. Na ordinária você já conhece o investidor já conhece o calendário de eventos, ele já sabe o que vai acontecer. Mas se você pensar que quando você tem, por exemplo, eleição de membro do Conselho de Administração, eu acho que o prazo é até um pouco mais complicado, mesmo porque se o minoritário apresentar uma chapa ou o nome de algum membro que ele queira indicar, pode ser que os fundos que gostariam de votar com ele não tenham o tempo hábil de ajustar a sua documentação de representação para representá-lo nas assembleias. Mas isso é uma coisa que eu acho que está um pouco longe ainda. A gente precisa de uma mudança maior na legislação mesmo para conseguir fazer esse ajuste. Será que é uma questão de legislação, uma questão de cultura do administrador, de se preocupar mais com seu investidor minoritário? Eu acho que para a Assembleia Extraordinária, eu acho que a companhia teria condições de se preparar com maior antecedência. Com relação à Assembleia Geral Ordinária,
eu acho que o administrador e a companhia, toda a boa vontade que eles possam ter, de qualquer maneira, acabam tendo um limitador. Porque se você olhar hoje o número de companhias que são abertas e a quantidade de auditores, por exemplo, que a gente tem, não necessariamente, assim, a companhia tem que fazer um esforço muito maior para conseguir se organizar e ter, por exemplo, as demonstrações todas auditadas e prontas no final de janeiro. Uhum. Ou final de fevereiro. É muito pouco tempo, a meu ver, para o final, assim. O 30 dias, se você olhar em outros mercados, muitos falam, mas em outros países é maior. Mais ou menos, porque quando a gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá, a gente tem um sistema um pouco de autorregulação. Então, não é que a companhia tenha um prazo fixo para realizar a sua GO. Ela tem uma programação, ela tem lá algumas regras que ela tem X meses após a última assembleia para realizar a outra GO. Ela tem uma margem de manobra, eu acho, mais fácil. E mesmo assim, a média de prazo que eles realizam na assembleia é de 30 a 60 dias, né? Muito mais do que isso. Aí eu acho que entra um pouco a desburocratização também da forma de representação desses acionistas dentro das assembleias. Uhum. Perfeito. Por falar nos acionistas, acho que nos últimos tempos, na mídia especializada, a gente começou a ouvir falar mais de ativismo, coisa que anos atrás a gente não ouvia falar nesse mercado. E pensando nisso, a gente acompanhou um estudo de um veículo especializado recente, que eles analisaram 110 atas de assembleias Eles analisaram 110 atas de assembleias e 10% tiveram voto múltiplo na última temporada, o que foi um crescimento de 50% com relação a 2012. Como é que você observa a importância desse mecanismo de voto múltiplo, essa própria tendência de alta, que ainda é um número talvez não tão grande, mas um crescimento de 50% já é expressivo? Bom, a tendência de alta eu acho que está bem ligada ao fato de que a gente teve um aumento nos últimos anos do número de companhias que têm controle pulverizado e o aumento no free float mesmo das companhias que têm um controle definido ou um bloco de controle definido. Então, conforme o float vai aumentando, hoje eu acho que os acionistas investidores, os acionistas minoritários, eles têm se educado melhor, eles têm buscado ser um pouco mais proativos, então eu acho que isso ajuda, contribui para que você veja mais solicitações e movimentações para que seja possível solicitar o voto múltiplo. O voto múltiplo é um mecanismo de extrema importância para a participação do minoritário na administração da companhia. Eu acho que ele contribui para a transparência da administração. Para aqueles que não conhecem muito bem como funciona o mecanismo, na verdade, para a eleição dos membros do conselho, a gente tem o sistema de chapa, em que você apresenta uma chapa inteira, já completando todos os membros do conselho, e o sistema do voto múltiplo, que na verdade é você fazer uma eleição por cabeça, tentando colocar dentro do conselho formar um conselho que represente os diferentes tipos de acionistas da companhia de uma maneira proporcional, né? Não tem sido fácil, nem assim, eu acho, para os investidores minoritários conseguirem colocar membros do conselho, não sendo as companhias que têm controle, que têm o capital pulverizado. Mas a gente vê várias companhias que, tendo pedido de voto múltiplo, elas sentaram com os acionistas para tentar formar uma chapa que aumentasse a representatividade do minoritário dentro do conselho. Então, eu vejo isso como uma coisa extremamente positiva. Eu acho que eu perdi agora alguma outra parte da sua pergunta. Acho que essa foi mais essa questão da importância do mecanismo, a tendência. Acho que a tendência para esse ano, os pedidos de voto múltiplo tendem a avançar, tendem a continuar? Eu acho que eles vão continuar. A única coisa é que, assim,
voltando um pouco até no que a gente estava conversando antes sobre a representação dos investidores estrangeiros, eu acho que a única coisa que, de certa maneira, dificulta um pouco uma evolução maior do voto múltiplo é que, na verdade, o acionista ele tem até 48 horas antes da realização da Assembleia para pedir que o mecanismo de voto múltiplo seja utilizado. E, muitas vezes, um investidor estrangeiro é surpreendido com um pedido desse 48 horas antes. E 48 horas antes ele não tem tempo hábil para se manifestar, a não ser que ele faça parte desse grupo que solicitou o pedido de voto múltiplo, né? Uhum. Ainda nessa linha, por outro lado, a gente vê que o pedido público de procuração por parte do minoritário é tímido. A gente ainda tem um número muito pequeno de casos. Acho que no último ano até a gente viu uma tendência de crescimento. Mas se esses minoritários partissem para uma linha de pedido público de procuração, que ele faria com uma antecedência maior, acho que ajudaria o investidor estrangeiro a participar da mobilização? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas o que a gente vê na prática é que os acionistas, a mobilização dos minoritários, eu acho hoje ainda, é mais efetiva nos bastidores entre os minoritários do que efetivamente com a formalização de um pedido público de procuração. Acho que até é por isso que a gente não vê tanto pedido público de procuração formal. Uhum. Porque o mercado ainda, eu acho que o minoritário ainda brasileiro, eu acho que ele ainda é um pouco passivo. Ele já melhorou muito, mas eu acho que ele tem uma tendência um pouco ainda passiva. E aí, aqueles que são mais ativos, eles primeiro procuram uma forma mais olho no olho de formar um grupo. E quando eles não conseguem, aí eles partem para o pedido público de procuração. Eu estava olhando recentemente um material que está disponível, se não me engano, acho que é da Abrasca, com um depoimento do pessoal, acho que da Geração, falando sobre como foi os pedidos públicos de procuração que eles fizeram no último ano, e eles tiveram sucesso em uma das empresas. Eles até mencionam que eles conseguiram colocar um conselheiro representante do preferencialista no conselho. Mas isso ainda eu acho que a tendência é que aumente, mas eu acho que a gente vai ver uma movimentação, uma participação maior do minoritário, independente do uso ou não, eu acho, do pedido público de procuração. Bacana. Bom, Marcos, vamos... Recentemente, a A1 foi pioneira na indústria de fundos ao permitir que seus cotistas manifestassem a sua intenção de voto pela internet. Que vantagens que você viu no processo? Bom, acho que antes de falar um pouco até das vantagens do processo, indo em linha com o que a doutora Giede falou, né, a gente está tendo um crescente interesse de investidores, institucionais ou não, no processo de gestão de seus investimentos, sejam eles direto em empresas ou em fundos de investimentos, e participando cada vez mais ativamente desses eventos, né? Movimento que pode ser notado aí pela participação até como a Evete falou, dos minoritários nos eventos, né? E isso vem se traduzindo também para a indústria de fundos de investimentos. Você vê uma participação maior em calls de gestores, né? Até em assembleias e palestras, né? Nesse ponto, a experiência que a gente teve lá na A1 foi muito positiva, no sentido que trouxe para os clientes grande parte dos nossos clientes são family office, né? Então proporcionou um acesso às informações, facilitou o processo de decisão, né? Isso facilita também para nós gestores, traz mais transparência para os produtos, né? Governança corporativa, né? Enriquece as discussões em torno dos produtos, em torno das decisões também das empresas, né? E a gente tem também alguns veículos, alguns fundos específicos, como os FIPs, né, os fundos imobiliários. A gente tem esses fundos que necessitam da participação do cotista, do investidor, no processo decisório, no caso dos FIPs e Private Equity, né, para tomar decisões sobre as empresas investidas.
né? Essa ferramenta que traz uma agilidade para o processo de tomada de decisão do gestor. Então, isso enriquece muito o processo, traz um time, ajuda a gente no timing de decisão do processo de Nesse gestão. caso que você está mencionando, o investidor, por natureza, não pode ser tão passivo. Exatamente, não pode ser passivo de jeito nenhum, né? Outro aspecto interessante que eu acho, Denis, colocar é o seguinte: hoje a gente está tendo uma presença cada vez maior de investidores fora do eixo Rio-São Paulo em ofertas em fundos de investimento, né? Fundos de pensão, enfim, do Sul, Centro-Oeste, Nordeste, né? E isso facilita esse processo, traz esse pessoal para dentro das discussões, participação, sem você ter que trazer uma pessoa de uma região distante do Brasil para um eixo, para uma assembleia, né? Você inclui ele e facilita também a participação desse num processo de decisão, né? O último ponto que eu acho que eu queria citar aí é a necessidade dos órgãos reguladores e participantes de mercado, os administradores, custodiantes, se atualizarem no âmbito dos processos internos que possibilitem a disponibilização de ferramentas de voto pela internet para os investidores, né? Perfeito. Então, eu acho que isso aí traz um ganho muito grande e facilita a comunicação entre investidores, empresas, investidores e gestores, né? Muito bacana. Bom, vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Para enviar suas questões, basta clicar no ícone Perguntas na plataforma, onde você também encontra material de apoio, como a instrução CVM 481. Lembrando também que através do Facebook MZ Group Brasil, no endereço www.facebook.com.br/MZGroupBrasil, teremos o replay do evento. Vamos lá. A primeira pergunta Primeira pergunta do Renato Martins Barbosa, da Bogari Capital. Bom dia. Hoje o gestor pode representar os fundos sob sua gestão nas assembleias sem a necessidade de uma procuração dada pelo administrador dos fundos. No entanto, nos casos em que um sócio da gestora não pode assinar pela gestora, não tem este poder pelo contrato social, recebe uma procuração para tal. O entendimento de algumas empresas é que ele não pode representar as gestoras e, consequentemente, os fundos, a não ser que seja advogado ou acionista de uma empresa na física conforme a lei das SAs. É uma situação um tanto quanto esquisita. Qual seria o entendimento dos senhores? Existe algum posicionamento oficial da CVM em relação a isso? Porque já vivi esta dúvida em assembleia de mais de uma empresa. Gedre. Essa questão da representação é sempre uma dúvida nas assembleias, né? Bom, o que acontece é o seguinte: se o representante do fundo é a gestora e a gestora é representada por dois sócios da gestora ou dois administradores da gestora, se só um vai na assembleia, ele não pode representar a gestora. Ele só pode ir na qualidade de procurador. E aí, quando a gente pega a lei das SA, ela tem uma regra que diz que para ser procurador de um acionista e participar de uma assembleia, você tem que ser ou advogado ou administrador da companhia, né? Ou o administrador do acionista, mas com poderes para representar. O ponto aqui é que você pode ser o administrador da companhia, mas sozinho você não representa a companhia. Então, para esse fim, você não pode comparecer, tá? Bacana. Mais uma pergunta da Maíra Cardoso da Silva, da ALL. Existe alguma movimentação da CVM para regular participações em assembleias gerais à distância? Olha, já se falou muito sobre isso. A CVM, alguns anos atrás, ela divulgou alguns ofícios e pareceres tratando desse assunto. Eu acho que já se falou mais que a CVM ia fazer isso. Eu acho que, ultimamente, isso deu uma esfriada, né? A CVM deixou um pouco a cargo da companhia aceitar ou não a representação de alguns acionistas por via virtual.
ela deixou que a companhia decida se ela aceita uma procuração que está consolidada ou não, se ela aceita você voltar online e mandar alguma coisa por fax ou por e-mail. Isso, na verdade, foi delegado para as companhias. E aí eu acho que precisa ter um pouco de um trabalho junto às companhias também para que elas comecem a usar mais isso. Algumas estão mais acostumadas com esse tipo de coisa, outras ainda são um pouco mais conservadoras e vão na letra da lei, né? A burocracia brasileira, né? Acho que a própria instrução 48, acho que tem 2 cenários, a questão da participação online efetiva e a questão da procuração né? online. Isso. Acho que a própria 481 já deu uma instrução bem razoável nesse sentido, e acho que ela criou até aquela questão do minoritário, quando faz um pedido público de procuração, se a companhia não adota um mecanismo online, esse minoritário pode fazer a solicitação de reembolso de suas despesas. Acho que não sei se você concorda, então você concorda comigo, mas acho que a CVM já deu através da própria 481, um primeiro passo bem bem relevante. Deu, sem dúvida. Acho que o que causa mais dúvida é a questão da Assembleia virtual online. Inteira, a Assembleia inteira virtual, né? Acho que tem uma linha tênue. Eu acho que essas são temas que o mercado inteiro se debate há alguns anos. A gente tem essa questão de dois lados da mesma moeda. A gente tem pouca participação de acionista em assembleia, proporcionalmente. Mesmo algumas empresas que você olha são super relevantes, o acionista só participa em assembleias com polêmica muito alta, essa questão do dever. E muitas vezes também porque você teve algum trabalho de fundo aí entre os minoritários, né? Para comparecerem à Assembleia. É uma questão de atualização acho que das instruções, tanto da 481 quanto da 409, né? E passar a prever essa possibilidade. Hoje ela deixa, como a Jade falou, ela deixa a cargo das companhias ou dos gestores. Né? E os gestores, no caso, tem que negociar ainda com os administradores e custodiantes como fica esse processo. Né? Mas, no caso da 1 em particular, a gente não vê que a 409 restringe a possibilidade de você manifestar o seu voto online. A gente só acha que precisa atualizar e prever isso expressamente, expressar na instrução essa possibilidade. Uma pergunta aqui para o Marcos. Não, peraí. Uma pergunta do Rafael Rodrigues, da CRP. Para a CVM, qual a validade de uma AGO presencial e um voto via um sistema de RI? Na verdade, acho que, como eu falei, a 409 ela não prevê o voto online, né, e a assembleia online. Então, é muito mais você o gestor checar com o seu administrador se esse certificado digital emitido por a pessoa que vai estar participando é válido ou não para o administrador, se ele aceita isso ou não. Né? O administrador é quem regula quem regula o fundo ali junto com o regulamento do fundo. Tá. E é uma questão aí de negociação entre o gestor e o administrador por não estar previsto claramente na 409. Perfeito. Do ponto de vista jurídico, o que aparece sempre para a gente com relação a isso é qual o nível de conforto jurídico que a companhia tem de que quem está dando aquela procuração é aquela pessoa. Então, eu acho que com essa evolução toda da certificação digital e tudo mais, inclusive para processo judicial, eu acho que a tendência é que isso deveria ser plenamente possível e aplicável. Acho que é uma questão, até essa questão de quando a gente fala em consularização, notarização, muito investidor estrangeiro estranha muito, porque ele está acostumado com um processo muito mais simples lá fora. Não estão tão acostumados a utilizar
a utilizar o cartório para questões corriqueiras. É uma questão bem cultural, né? Aqui no Brasil hoje, quando você assina um contrato, você tem que rubricar todas as páginas, todo mundo assina 3 vias, todas as vias iguais, e em países de common law, por exemplo, você só assina a última página, troca por fax, dá um aperto de mão, não precisa rubricar uma página e está tudo certo. Então, eu acho que é uma briga de culturas ainda aí que a gente tem. Então, deixa eu ver se eu peguei sua fala. Acho que a questão é muito mais se a empresa se sente confortável, que quem emitiu aquela instrução de voto é ela mesma, acho que a gente não tem um grande empecilho varia muito, legal. Né? Isso aí varia muito, porque é uma linha cinzenta, a companhia tem que correr um risco, vamos dizer, mensurado, mas ela precisa ter um conforto. Então, pelo menos a maioria das discussões que eu vejo do lado da empresa é esse. Posso aceitar isso sem risco depois de que alguém vai dizer que não foi aquela pessoa que votou? Então... Eu lembro de uma fala da Luciana Dias, da CVM, que ela dizia que a questão da consularização e notarização foge da esfera da CVM, é uma questão muito mais legal do que... É porque, na verdade, na lei de introdução do Código Civil, né, a gente tem as regras para validade de documento no Brasil. Então, vem daí essa exigência de que a procuração seja notarizada e consularizada. Em teoria... Se você tiver que provar em juízo que aquela deliberação foi aprovada porque teve o voto de todos os acionistas, aquela procuração que você tem pode ser contestada em juízo. A menos que ela tenha... A notarização e a consularização. Então, é bem teórico isso, mas ela está certa. A CVM não pode impor às companhias que elas não exijam isso. Ela pode aceitar dar a liberdade das companhias de correr esse risco, mas ela não tem o poder de falar você está proibido de exigir isso. Entendeu? Bacana. Uma pergunta aqui para o Marcos, da Beatriz, da ASD. Como é que você enxerga as inovações que você já colocou e se a utilização dessas inovações em assembleias pode impulsionar a participação... Pode impulsionar não só a participação, como a adesão de novos cotistas. Esse tipo de mecanismo pode tornar o seu ambiente de negócio mais competitivo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Acho que você traz uma facilidade para o cotista, enfim, não só cotista investidor local, como investidor de fora, né, de participar do processo de gestão do fundo e estar a par de como está sendo feito isso aí. Né? Eu acho que traz, sim, ajuda bastante. Bacana. Acho que dá... É novidade, não dá para ignorar os meios digitais hoje em dia. Exatamente. Onde você tem aí desde uma manifestação que afeta o comércio fortemente iniciada por meia dúzia de jovens numa rede social. Acho que o ambiente de negócios ele vai ser cada vez mais impactado. A gente não pode ignorar as facilidades. Bom, eu acho que a gente concluiu as principais perguntas que vieram pela internet. Algumas que chegaram são exatamente idênticas às demais. Eu acho que foi a gente fez aqui um breve debate, acho que deu para esclarecer alguns pontos que são dúvidas gerais do mercado e colocar que a gente está à disposição, que perguntas que vierem, alguma coisa que vocês entendam que não tenha sido respondido, por favor, encaminha para a gente pela plataforma. A gente encaminha para a Gedre e para o Marcos e a gente pede uma resposta por e-mail, eles se comprometem a nos ajudar. Claro. Gente, acho que... Gedre, consideração final, por favor? Algum comentário? Algum ponto que a gente deveria ter abordado e não abordou hoje? Acho que a gente abordou todos os pontos aqui. Marcos? Não, só agradecer aí a MZ pelo convite. Agradecer o convite. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Bom dia.